Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar sobre a educação quando pai e mãe são diferentes. Vamos falar sobre isso? Ô, gente, você sabe que esse é um assunto que eu me divirto. E lá no curso online a gente trabalha muito este ponto. E eu lembro muito de situações que eu passei aqui em casa. Quando a gente parte para falar a respeito dos temperamentos e a gente vai entendendo o quanto nós temos temperamentos diferentes, entendemos o mundo por janelinhas diferentes a respeito dos nossos temperamentos, mas o quanto muitas vezes, né, gente, a gente pensa que o nosso é o certo, é o bom. Eu também já pensei isso, e isso vai dificultando e muito o nosso processo de educação das crianças nessa parceria com o pai ou com a mãe dos nossos filhos. Já reparou o como isso acontece? Então, nesse vídeo de hoje, eu queria trazer para você primeiro o convite para você vir para o curso, porque a gente trabalha muito a nossa postura, a lupa dentro do nosso coração, a percepção das nossas necessidades, mesmo com relação aos nossos maridos e esposas, pais e mães das crianças, para que a gente consiga comunicar a necessidade ao invés de ficar num lugar bem comum, mas bem comum, de crítica ao jeito do outro, achando que o outro tinha que perceber, sentir e fazer tudo mais igual a gente percebe. Vou dar um exemplo aqui para vocês da minha casa, tá bom? Eu adoro, eu acho que eu até já dei esse exemplo em outro vídeo, mas eu vou dar um exemplo só para dar uma apimentadinha. Eu adoro que as crianças, minhas filhas, recebam as amigas aqui. Só que óbvio que a gente está hoje num movimento familiar que a gente não tem tanta ajuda, então a casa fica suja, a gente precisa limpar, às vezes muita gente faz bagunça e tudo mais. Mas mesmo assim eu gosto de receber as crianças amigas das minhas filhas para que eu as conheça, eu gosto dessa interação. Já o meu marido, não, ele adora chegar em casa e a casa está quieta, só tem a gente, está tudo calmo. Ele adora chegar em casa dessa forma. Antes, quando eu tinha a certeza de que o meu jeito era o certo, o que acontecia? Vê se isso não acontece na sua casa. O que acontecia? Eu virava para ele, as crianças, na verdade, falavam: mãe, a fulana e a fulana e a fulana podem vir aqui em casa? Eu falava: lógico que pode. Porque eu entendia que essa era uma observação, uma percepção dessa situação correta. Óbvio, é a minha. E aí, o que acontecia é que a hora que Rogério entrava por aquela porta e via que tinham aqui, sei lá, 4 crianças, 2 amigas de cada uma, e a casa tava meio barulhenta e tarará, ele fazia aquela cara, sabe aquela cara, tipo, não gostei. E eu ainda ficava brava pela cara que ele fazia, porque eu olhava pra cara e falava: nossa, mas o que custa? São só as amigas das nossas filhas, mas tem que ficar com essa cara e tá, 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 tá. E aí a gente acabava, obviamente, discutindo, porque ele reclamava da bagunça, eu achava tudo desnecessário, eu achava que. Mas eu não me dava conta de uma coisa. Quando a gente começa a trabalhar espaço de consideração, vocês dizem que eu tô acelerada, né? Acelerada. Quando a gente começa a trabalhar espaço de consideração, eu começo a entender que a minha percepção não é a mesma do outro. O que está bom para mim não necessariamente está bom para o outro. E com relação a ser pai e mãe, a gente precisa ter muita atenção com isso. Porque a gente acaba sendo muita violência e desrespeito quando a gente considera que a única forma de perceber ou de responder a uma pergunta é a minha. E eu não checo e não pergunto para o outro. Então, hoje, como é que a coisa funciona? Crianças querem trazer amigas aqui em casa, do mesmo jeito. Para mim, tá jóia do mesmo jeito. Mas por consideração ao funcionamento dele, que é absolutamente diferente do meu, eu pergunto: amor, o que você acha de trazer a turma hoje aqui em casa? Aí ele fala: ai, jura, hoje é sexta, vou chegar tão cansado, eu queria tanto estar sossegado em casa, tá, 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 tá. Ele me conta a necessidade dele, chegar em casa e a casa estar sossegada. Aí eu pergunto: que horas que você vai chegar em casa? Aí ele me diz: por volta de 7 horas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar todo mundo vir, quando for umas 6 horas, todo mundo vai, e aí a gente organiza a casa e a hora que você chega, você vai chegar na casa que você precisa chegar. Gente,
pensa uma coisa que mudou tudo. Mudou tudo. Por quê? Porque nesse espaço de consideração, ele está considerado, as crianças estão consideradas, eu estou considerada, e a gente vive um dia, como esse dia de vir gente aqui em casa, por completamente outro caminho. Tudo isso, então, para dizer para vocês que enquanto a gente tiver essa premissa de que o meu jeito é o jeito certo, o meu jeito é o jeito bom, e a lupa não estando no nosso coração, muitas vezes a gente não percebe o quanto nós somos desrespeito com o outro. O quanto só desta premissa de que o meu jeito é o único jeito ou é o jeito melhor, eu estou desconsiderando o outro. Eu estou desconsiderando que o outro tem outro jeito, eu estou desconsiderando perguntar para o outro, estou desconsiderando considerar o outro. E isso normalmente vai dar confusão. E aí quando dá confusão, a gente ainda continua achando que o nosso jeito é o melhor, e aí você normalmente põe esse outro, o pai dos seus filhos, de nossa, mas que mau humor, nossa, mas como você quer, nossa. E aí a gente critica e exige e briga e continua sem perceber, sem pôr a lupa dentro das nossas atitudes e poder perceber a desconsideração que a gente é também. O outro item, então, que é importante é a gente perceber a necessidade. Mas eu só posso perceber a necessidade do outro se eu pergunto. Eu só posso perceber que o outro tem outras necessidades diferentes da minha quando eu entendo que ele é outra pessoa, com outro temperamento, com outro funcionamento, com outros pontos de importância, com outras demandas. E a hora que a gente junta e a gente entra em consideração nesse processo da família, a gente começa a ensinar algo para os nossos filhos fantástico. O quanto nós somos realmente diferentes, o quanto nesse diferente a gente consegue entrar em um denominador comum e o quanto isso é sim uma relação de muito respeito. A criança nesse sentido, ela entende que há uma coesão entre pai e mãe, apesar das diferenças, percebam? Há uma coesão entre pai e mãe, apesar deles serem pessoas diferentes, funcionarem diferentes, eles se escutam, eles se consideram e a partir disso nós crianças somos consideradas também. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é muito comum a gente criar, eu já falei disso anteriormente, uma armadilha muito comum da gente cair no vítima, vilão e salvador. Às vezes no temperamento diferente, ou quando eu só percebo a violência no temperamento, por exemplo, mais dominante e impaciente, mais explosivo, eu acho que o meu silêncio não é violento, mas o meu silêncio pode ser muito violento. O meu julgamento pode ser muito violento. Eu proteger meus filhos desse marido que grita pode ser muito violento. Então, é muito, muito, muito importante que a gente perceba que as relações estão acontecendo e que a gente não se intrometer na relação, por exemplo, desse marido com esse filho, é algo muito primordial. Dani, mas você está dizendo então que eu tenho que ver ele gritando, isso me dá tanto desconforto, me tira a paz e eu tenho que aguentar isso? Não. Você pode depois chegar para esse parceiro, para essa parceira e trazer a sua necessidade de um ambiente de paz, a sua necessidade de um ambiente sem grito, a sua necessidade de que não haja agressão, mas colocando isso para o outro, ele tem muito mais disponibilidade para ouvir a sua necessidade do que se você criar uma tensão protegendo esse filho do pai ou protegendo esse filho da mãe e vivendo exatamente esse lugar ou fazendo esse julgamento desse lugar ou desse temperamento como errado. Quando a gente faz isso, a gente está quase dizendo eu não faço nada de errado, você eu sei tudo o que faz, que é muito comum acontecer dentro das nossas famílias. Então, quando eu boto a lupa aqui dentro e primeiro eu conheço como a minha violência acontece, eu vou começar a perceber que muitas vezes a minha violência ela é bem calma, a minha é bem suave, mas ela entra através do julgamento, ela entra através de dizer quem você deveria ser, ela entra através de uma postura que deixa o outro sempre no lugar de erro. E isso é tão violento quanto um grito, isso é tão violento quanto um silêncio que ignora, isso é tão violento quanto você me trazer fatos e nada do meu melhor possível não ser reconhecido, por exemplo. Então, nesse ajuste, a gente tem a oportunidade de, sendo diferentes, entrarmos em espaço de consideração. Mas para isso, eu preciso perguntar para o outro como ele se sente, partindo da premissa
que somos diferentes, imperfeitos, sentimos diferentes, temos necessidades diferentes. E a hora que a gente começa a trabalhar isso dentro da nossa casa, da nossa família, uma das coisas mais lindas que a gente vai ver acontecer é a interrogação no fim da frase. Amor, como é que fica pra você se a gente fizer tal coisa? A gente já não take for granted que eu sei como o outro funciona, ou já sei que o meu jeito é o único jeito. A gente começa a humildemente fazer perguntas, verificar com o outro como que fica, verificar se dá. E isso é muito importante, porque muitas vezes nessa nossa divisão e nesse nosso julgamento, o que acaba acontecendo é que a gente acaba fazendo com que as crianças usem dessa distância e dessa não consideração em favor delas. É aquela cena, sabe? Seu filho pediu na sua frente pro seu marido, posso tal coisa? Ele diz não. Ele vira para você e fala, mãe, eu posso? E aí ele tá fazendo uso dessa desconsideração ou dessa distância entre nós para ter o que quer. Quando nossos filhos nos veem unidos e buscando consideração e o ponto de intersecção e um cede de cá, outro cede de lá, eles começam a entender que nós estamos juntos dando o mesmo direcionamento. E os ajustes vão acontecer todos os dias, quando cada um de nós está fazendo o melhor que pode, cuidando sempre de botar a lupa e cuidando sempre das nossas atitudes, falando e percebendo as nossas necessidades e as necessidades do outro e vivendo sempre um espaço de perdão quando há desconsideração. Então, turminha, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de botar um lupão dentro do meu coração e agradeço muito a tua presença aqui. Vamos em frente, um dia de cada vez, fazendo o melhor possível, ouvindo as nossas necessidades, considerando o outro, cuidando das nossas atitudes. E se por acaso você foi desconsideração, peça perdão. Vai ser fantástico. E se você quiser aprofundar toda essa postura e todo esse caminho, vem para o curso online que eu vou adorar ter você comigo. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!